Boa noite. Boa noite. Lula, Dilma e ex-ministros vão ser julgados pela Justiça Federal em Brasília. A decisão é do ministro do Supremo, Edson Fachin, na denúncia de organização criminosa para desviar dinheiro da Petrobras e do BNDES. O publicitário Marcos Valério, pivô do chamado Mensalão do PT, tenta diminuir a pena de prisão. Ele fechou hoje 3 novos acordos de delação premiada com as polícias de Minas, Rio e Brasília. Presidente Temer manda carta à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ele enviou textos de juristas para se defender da inclusão do nome dele no inquérito sobre pagamento de propina da Odebrecht. O general interventor na segurança do Rio se reúne com o juiz Marcelo Bretas. Eles combinaram que parte do dinheiro recuperado pela Lava Jato será usado para comprar equipamento policial. Promotoria Paulista confirma a ordem da cúpula do PCC para assassinar 6 dirigentes da organização. E a polícia prendeu 22 integrantes do PCC no interior paulista. O Dia da Mulher é marcado em todo o mundo por protestos contra a discriminação. Além de ganhar menos do que os homens, as mulheres são maioria entre os desempregados. O Jornal da Gazeta está no ar. No Dia da Mulher, pesquisa da Rede Nossa São Paulo revela que assédio em ônibus, trens ou metrô é a situação de violência mais enfrentada pelas paulistanas. Jaqueline estava no ônibus, sentada, quando percebeu o contato físico. Um dia o senhor ficou esfregando o negócio dele no meu braço, foi horrível. O que você eu tô fez? dando risada, mas na hora eu fiquei bem nervosa e falei pra ele que sai daqui, de perto de mim. De cada 4 paulistanas, uma, como a Jaqueline, já foi vítima de assédio sexual no transporte público. Segundo a pesquisa da Rede Nossa São Paulo, a maior parte das que admitem que sofreram abusos tem nível de escolaridade maior e também é a que mais denuncia. Eu acho que ainda é um número baixo, porque muitas mulheres ainda têm medo de falar. Acontecem 2 coisas. Muitas mulheres ainda não identificam isso como violência, como eu falei, é o cotidiano, então fica naturalizado, interiorizado. E muitas mulheres têm medo de se expor e de falar que elas sim sofreram assédio. Aí eu sinto medo, às vezes, andar à noite, sozinha, tipo, num lugar desse assim, eu não ando sozinha à noite. Já o homem já tem mais coragem, né? O levantamento também mediu a discriminação no mercado de trabalho. 1 em cada 5 mulheres disse que sofre preconceito. Tem mais espaço para os homens, você vê que o salário do homem é maior do que o da mulher, em muitos aspectos, em muitos cargos, né? Em alguns segmentos, não em todos, mas em alguns segmentos, a grande maioria dos gestores são homens, né? E isso ainda é expressivo no nosso mercado de trabalho. E entre os desempregados da capital, quase 60% são do sexo feminino. Mais da metade das entrevistadas disseram na pesquisa que tem menos oportunidade de trabalho, o que é fácil de verificar em vários segmentos. No setor de seguros, por exemplo, que é o negócio dessa empresa, mais de 2/3 das vagas do Brasil são ocupados por homens. Mas aqui acontece o inverso. Olha só esse corredor. Mulher, 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 homem, mulher. Dos 500 funcionários, 70% são mulheres. É presença feminina em todos os departamentos. E dos 20 cargos mais altos da chefia, em 15 elas estão na liderança. Não é política de inclusão, diz o presidente da empresa. O que interessa é o desempenho do negócio dele. No fim, a gente busca competência. Eu acho que seria, de uma forma, infantilizar as mulheres se a gente trouxesse mulheres apenas para preencher cotas, coisas do gênero. A gente, efetivamente, está em busca de gente que consiga desempenhar. Acho que eu preciso maximizar. Os protestos marcaram o Dia da Mulher pelo país. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, integrantes do MST, sindicatos e movimentos sociais realizaram uma marcha pelas ruas do centro. Mulheres carregavam faixas em favor do aborto, contra a violência e pedindo tolerância. Em Vitória, Espírito Santo, o protesto ocorreu mesmo com chuva. O grupo chamou a atenção para os números de feminicídio no Brasil. São 13 mortes de mulheres vítimas de violência de gênero no país por dia. Em Minas, cerca de 1.000 mulheres ocuparam a sede do Tribunal de Justiça no estado, em Belo Horizonte.
Já em Maceió, Alagoas, a Secretaria de Estado da Mulher foi ocupada para cobrar audiência com o governador Renan Filho, do MDB. Em Goiás, centenas de mulheres ligadas a 5 movimentos sociais protestaram em frente à Assembleia Legislativa. Aqui em São Paulo, uma manifestação por direito das mulheres ocupa parte da Avenida Paulista. Quem acompanha é a repórter Fernanda Azevedo. Olá, Fernanda, boa noite. Olá, Gamberini, boa noite. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Gazeta. Essa marcha das mulheres ocupa a Avenida Paulista. São muitas mulheres, pelo menos ocupam um quarteirão aqui da Avenida Paulista. Elas caminham desde o início da avenida lá no Paraíso, no sentido da Consolação. O trânsito está completamente bloqueado nesse sentido. São vários grupos formados por mulheres que vieram espontaneamente, também convocadas por movimentos sociais, partidos políticos, por universidades. Elas estão aqui na avenida para protestar por direitos das mulheres, pela luta feminina, a luta das feministas, também contra a violência, o feminicídio e também pela pela liberação da prática do aborto aqui no Brasil. Bom, essa marcha, como eu disse, caminha em direção à Consolação. Elas pretendem chegar até o escritório da Presidência da República, que fica aqui na Avenida Paulista. Daqui a pouco elas irão se encontrar na frente do MASP com um movimento com a POSP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, que estão reunidos por causas trabalhistas, mas também vão participar da marcha. Nós podemos voltar com outras informações aqui, voltamos com vocês no estúdio. Muito obrigada, Fernanda. Então podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre esse protesto na Paulista. E ao lado da mulher, Marcela Temer, o presidente Temer participou de uma homenagem às funcionárias do Palácio do Planalto. Ele criticou a diferença salarial entre homens e mulheres. Marcela Temer conduziu o evento e agradeceu a presença das funcionárias. O presidente falou pouco mais de 2 minutos. No ano passado, também num discurso no Dia da Mulher, Temer foi criticado por afirmar que as mulheres participam da economia ao indicar os desajustes de preços nos supermercados e que tinha convicção do quanto a mulher faz pela casa e pelos filhos. Hoje, ele incentivou a secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelais, a usar o texto constitucional para uma mobilização. Há um noticiário muito grande de que mulher ganha menos que homem, em todos os setores, né? E é interessante, eu estava vendo, eu tenho um vício profissional que é examinar sempre a Constituição Federal. E a Constituição Federal diz que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. No comando dos ministérios do governo Temer, há apenas uma mulher, a advogada-geral da União, Grace Mendonça. O Dia da Mulher teve também manifestações por direitos e lutas em vários pontos do mundo. Na Espanha, movimentos em defesa do direito das mulheres organizaram uma greve feminista. Milhares de mulheres deixaram o trabalho e foram para as ruas de Madrid e outras cidades pedir mais respeito e direitos civis e trabalhistas. Na França, além das marchas e manifestações em Paris, o jornal Libération subiu em 50 centavos de euros o preço para homens, para denunciar a diferença salarial entre gêneros. Sul-coreanas fizeram a passeata copiada do movimento Com Você, que começou em Hollywood. A campanha quer criar uma rede de apoio às vítimas de abuso sexual. No Iraque, grupos de mulheres se juntaram em Mossul, a 3ª maior cidade do país, para uma maratona simbólica pelos direitos da mulher. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista a juíza Tatiane Moreira Lima sobre o combate à violência contra a mulher. Manifestantes do MST, a maioria mulheres, fizeram invasões hoje em vários estados. No Rio Grande do Norte, elas bloquearam o pátio do Grupo Guararapes, dono da marca Riachuelo. O protesto foi contra as reformas trabalhista e da Previdência. No Rio de Janeiro, Sem Terra escolheram o Parque Gráfico do jornal o Globo. Os invasores diziam que faziam um protesto em defesa da democracia.
Cerca de 400 integrantes do movimento do Sem Terra, alguns com facões, participaram da invasão nesta madrugada. Segundo o jornal o Globo, seguranças da empresa não impediram a ação por causa da quantidade de manifestantes. O grupo fez pichações de mensagens políticas e ateou fogo em pneus. O protesto durou meia hora e não houve feridos. A ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais repudiaram a invasão e afirmaram que é inadmissível que um grupo que se diz defensor das causas sociais ameace e ataque profissionais e meios de comunicação que cumprem a missão de informar a sociedade sobre assuntos de interesse público. No Rio Grande do Norte, um outro grupo de manifestantes do MST e da Marcha Mundial de Mulheres invadiu uma fábrica na região metropolitana de Natal e tentou impedir a entrada dos funcionários. A empresa é do grupo Guararapes, que inclui a Riachuelo. Flávio Rocha, dono da loja e presidenciável, disse que não vai se deixar intimidar pelo movimento. Eu quero dar um recado a esse grupo de vagabundos que tentam me intimidar, que não vão conseguir. Só aumento minha disposição de luta para continuar lutando para que o Brasil tenha um presidente, tenha autoridades que fechem a torneira de dinheiro público para esse grupo terrorista, de bandidos. Não é possível que o trabalhador brasileiro sue a camisa para pagar impostos, para financiar esse grupo de marginais que deveriam estar na cadeia. Segundo os organizadores, cerca de 800 pessoas participaram do protesto. A manifestação, que durou cerca de 2 horas, segundo o grupo, foi para denunciar a articulação empresarial, que estaria impondo um pacote de medidas contra a classe trabalhadora, como as reformas trabalhista e da Previdência. A crise econômica e o desemprego levam as pessoas a procurar uma forma de sobreviver nas ruas de São Paulo. Alguns viram vendedores ambulantes, cada vez mais presentes nos cruzamentos e esquinas da cidade. Os panos de chão são um dos produtos mais vendidos. São 6.387 semáforos na cidade e a disputa por alguns deles é grande. Na Avenida Tiradentes, no centro, funciona quase como um shopping ambulante. Entre chocolates, salgadinhos e acessórios para celular, a moda é o pano de chão. 7 por R$10. Vende mais final de semana, que as pessoas pensam em limpar a casa, essas coisas, o carro. O Cauê passa 10 horas por dia no Farol. Vende de R$300 a R$800 em panos. A placa ajuda a mandar o recado, mas quando chove, perde o dia. Ele conta que não conseguiu outro trabalho e que, embora seja ambulante, tem um patrão e ganha um valor fixo para revender os panos. Ganha R$50 o dia, aí eu trago a marmita e ganho mais R$10, ganho a condução e tomo um cafezinho de manhã. No mesmo Farol, há 2, 3 vendedores, mas os clientes, ou seja, os motoristas em geral, não reclamam da presença dos ambulantes. Eu acho que é um modo de sobrevivência, não tem onde buscar dinheiro. É o que eles têm por hoje. Complicado porque a gente não sabe se vai ser abordado de uma outra maneira ou não. Mas, para ser sincera, às vezes eu até compro. É aqui na Rua Brester, na região central de São Paulo, que os ambulantes vêm buscar mercadoria. Eles compram pelo preço de atacado e revendem pelo preço de varejo. Com essa tendência de oferecer sacos alvejados nos semáforos, também teve impacto para os comerciantes dessa área. Para você ter uma ideia, só nessa loja aqui, com a venda desse produto, teve um aumento de 30% no último ano. O pessoal está vindo bastante comprar aqui, vem quase que diariamente. E assim, eles compram de fardo fechado, né, que no caso vem com 200. Geralmente eles pagam 90 centavos, R$1 em cada pano aqui, né? São 2 tipos de panos, os brancos e os azuis em xadrez. Segundo o gerente da loja, a boa saída deles é a exceção, porque as vendas de todos os outros produtos caíram nos últimos meses. Pode ser, talvez, pela dificuldade que o país aí enfrenta, né, falta de emprego. O Júlio, que revende pano de chão e pano de prato no centro há cerca de 5 anos, agora sentiu o peso da concorrência. Hoje vende menos e, no fim, tem menos dinheiro para comprar mercadoria. Vem 2 vezes por semana e tenta negociar os valores com o fornecedor. Tá meio devagar, né? Mas é o meu modo de vida, né? Uma comerciante chinesa de 42 anos foi sequestrada e assassinada na região da 25 de março, em São Paulo. Um vizinho é o principal suspeito.
Na noite da última terça-feira, a família da chinesa Byung-woo, de 42 anos, procurou a polícia depois que recebeu uma mensagem do celular da própria vítima. Criminosos diziam que ela havia sido sequestrada. Mandaram uma foto dela amordaçada e pediram R$200 mil de resgate. O departamento anti-sequestro foi acionado. Ontem, a família da mulher recebeu uma nova mensagem dizendo que ela estava no 5º andar desse prédio, que fica na Rua da Cantareira, na região da 25 de março, no centro de São Paulo. É o mesmo prédio em que ela morava. Os policiais foram averiguar e encontraram o corpo de Byung-woo dentro de uma caixa de papelão no apartamento do vizinho. Eles desconfiaram do comportamento do homem que morava ali. Conversando com ele, entrevista no local, os delegados observaram que os braços dele apresentavam arranhões. Então, numa nítida possibilidade da vítima ter resistido, né, a alguma violência. E aí, perguntando como é que ele se feriu, ele caiu em contradição. Em um determinado momento, ele tentou fugir, saiu correndo, rolou as escadas, enfim, e acabou sendo preso. Kim Junlin, que também é chinês, foi o principal suspeito. Estamos considerando como autor, pedimos prisão temporária dele, foi decretada por 30 dias. O Ministério Público confirmou que é verdadeiro o comunicado da facção criminosa Primeiro Comando da capital, que decretou a morte de 6 membros pelo assassinato de GG do Mangue e Paca, 2 líderes do grupo. De acordo com o site de notícias A Ponte, o bilhete espalhado nos presídios por integrantes do PCC decreta uma caçada a 6 membros da facção, acusados de participação no assassinato de 2 líderes do grupo recentemente. No recado escrito à mão, numa folha de caderno, estão os nomes dos integrantes que devem ser mortos. Entre eles, Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho, que teria mandado matar 2 líderes do PCC porque eles supostamente estavam desviando dinheiro da facção. Fuminho é apontado como sócio de Marcola, líder da organização criminosa. Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, morreram em uma emboscada no dia 16 de fevereiro, em uma reserva indígena no Ceará. Felipe Ramos Moraes, apontado como piloto do helicóptero utilizado no dia das execuções, está foragido. Dias depois, outro chefe da organização criminosa foi assassinado. Wagner Ferreira da Silva, conhecido como Cabelo Duro, foi morto a tiros em frente a um hotel no Jardim Anália Franco, na zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, ele, que comandava o tráfico em Santos, participou das mortes de GG do Mangue e Paca. O Ministério Público confirma a veracidade do comunicado, que revela uma disputa interna por poder no PCC. Hoje, 2 ações da Polícia de São Paulo resultaram na prisão de mais integrantes da facção criminosa. Em uma delas, 22 pessoas foram presas e 3 adolescentes apreendidos, numa operação conjunta do GAECO e da Polícia Militar, em Penápolis, Birigui e Araçatuba, no interior de São Paulo. Na outra, policiais do DEIC prenderam 5 pessoas em Suzano e Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Com elas foram apreendidos explosivos, armas, drogas e rifas de apartamento utilizadas para financiar o PCC. Presidente Temer envia carta à Procuradora-Geral da República sobre inclusão dele no inquérito que apura o pagamento de propina da Odebrecht na Secretaria de Aviação Civil. A pasta já foi comandada pelos principais aliados do presidente, Eliseu Padilha e Moreira Franco, ambos do MDB e hoje ministros do governo. A investigação começou com base na delação de executivos da Odebrecht, entre eles o do ex-diretor da empreiteira, Cláudio Melo Filho. Em depoimento, ele disse que Temer participou de um jantar no Palácio do Jaburu em maio de 2014, onde a divisão de propina para o MDB foi acertada. O centro da polêmica está na possibilidade ou não do presidente ser investigado por atos ocorridos antes do mandato. No pedido enviado ao Supremo Tribunal Federal, Dodge lembrou que seu antecessor no cargo, Rodrigo Janot, excluiu Temer da investigação com base na imunidade prevista na Constituição.
A procuradora-geral, no entanto, discordou da interpretação de Janot e entendeu que presidentes podem ser investigados, mas não responsabilizados. O relator do inquérito, o ministro Edson Fachin, concordou com este argumento de Raquel Dodge. Na carta, Temer enviou artigos jurídicos com argumentos de especialistas contrários à investigação de fatos anteriores ao mandato. Outro assunto que segue rondando Michel Temer é a quebra de sigilo bancário do presidente, como determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Alguns aliados acreditam que a intenção do presidente de abrir mão do sigilo e divulgar os extratos bancários à imprensa seria precipitada. Os apoiadores acreditam que esta seria uma exposição desnecessária e que poderia atrapalhar a já conturbada base do governo. Segundo o blog do jornalista Gerson Camarote, do G1, a estratégia preferida pelas pessoas próximas ao presidente seria a de empurrar com a barriga a divulgação dos dados. Os extratos bancários poderiam tirar o foco no momento em que o governo tenta emplacar a agenda da segurança pública. Outro ponto que começa a ser questionado pelos aliados mais próximos é o fato da defesa de Temer ter anunciado que não iria recorrer, questionando o mérito da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, a equipe jurídica de Temer já avalia a possibilidade de entrar com recurso, mas deve esperar a resposta de Barroso ao pedido para que Temer tenha acesso à íntegra da decisão. Neste inquérito, Temer e aliados são suspeitos de receberem propina na edição do Decreto dos Portos, que teria beneficiado empresas que atuam no Porto de Santos. Temer nega as acusações. O ministro do Supremo, Edson Fachin, mandou para a Justiça Federal de Brasília a denúncia de organização criminosa contra os ex-presidentes Lula e Dilma e também ex-ministros. A denúncia tinha sido oferecida ao Supremo pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e teve como base um inquérito que apura se o PT formou uma organização criminosa para desviar dinheiro da Petrobras. Foram denunciados os ex-presidentes Lula e Dilma, os ex-ministros da Fazenda Guido Mantega e Antônio Palocci, o ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto, o ex-ministro da Comunicação Social de Dilma Edinho Silva, atual prefeito de Araraquara, além da senadora e presidente do PT Gleisi Hoffmann e o marido dela, Paulo Bernardo. Apenas Gleisi e Bernardo continuam respondendo ao processo no STF devido ao foro privilegiado da senadora. O caso de Edinho será analisado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo. Segundo Rodrigo Janot, o esquema envolveu propinas no valor de pelo menos R$ 1,4 bilhão por meio da utilização da Petrobras, do BNDES e do Ministério do Planejamento. De acordo com o ex-procurador, as ações teriam ocorrido no período em que Lula e Dilma ocupavam a presidência da República entre 2003 e início de 2016. O Ministério Público Federal pede que os petistas devolvam e sejam multados em R$ 6,8 bilhões. Para Janot, Lula teria recebido R$ 230 milhões em propina, tendo papel central no esquema de corrupção. O ex-presidente seria um dos responsáveis pela constituição da organização e pelo desenho do sistema de arrecadação de propina. No caso de Dilma, Rodrigo Janot disse que a ex-presidente integrou a organização criminosa desde 2003, quando assumiu o Ministério de Minas e Energia a convite de Lula. Segundo o ex-procurador, desde ali, a petista contribuiu decisivamente para que os interesses privados negociados em troca de propina pudessem ser atendidos, especialmente no âmbito da Petrobras. Todos os petistas negam as acusações. Na Lava Jato, Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão, no caso que envolve o triplex em Guarujá. Dilma e Mantega foram denunciados, mas ainda não são réus em nenhuma ação penal. Palocci tenta fechar delação. Na Lava Jato já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos de prisão. Ele está detido no Paraná. Já Gleisi e Bernardo são réus no Supremo. O julgamento deles deve ocorrer nos próximos meses. Agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Você vê o título da notícia e você pensa: o ministro Fachin é um justiceiro, é um homem justo e duro. Ele mandou os processos para onde esses processos devem ir. Lula e Dilma não têm foro privilegiado, não têm nenhum cargo. Dilma não é nem merendeira de escola,
como queria o seu querido amigo, ex-presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski. Bom, até aí morreu Neves, eu diria, mas não foi preso. O que acontece é que o Fachin ele faz meia justiça e depois ele recua, de alguma forma sempre beneficiando os ilustríssimos que não serão justiçados. Por exemplo, por que é que ao mandar de volta para a primeira instância os processos de Lula e Dilma, não mandou para o lugar certo deles, que é a Lava Jato, que o juiz Sérgio Moro já está julgando outros, já condenou, e que é o processo do Petrolão. Mandou para a Justiça de Brasília. Aí você vai me dizer, não, mas vai cair com o juiz Valisney, que também é duro. Não, é muito provável que não, porque o Tribunal Regional Federal da Primeira Região inventou uma 12ª vara, com uma juíza nova, outro juiz, Apoliano, Marcos Vinícius, que ninguém sabe como é que vão agir e que vão pegar tudo do começo. Agora, o que é mais grave na decisão do Fachin é que ele concede gratuitamente, sem que a lei preveja, foro privilegiado ao senhor esposo, marido da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-ministro Paulo Bernardo. Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann são sócios no caso mais escabroso de corrupção que eu já vi na minha vida. Eles são acusados de roubar aposentados da Previdência, do Ministério do Planejamento, quando ele era ministro. O roubo tirado mês a mês, em fatias milionárias que, no fim, produziram uma grande fortuna. E aí vem o Fachin e diz, não, Paulo Bernardo tem ficar no Supremo porque ele é casado com a Gleisi Hoffmann. Faça a conta. Nós temos 53 mil, sei lá, privilegiados no foro. Se todo marido for beneficiado pela medida, vai para 100 mil. E aí tem os filhos, e tem a empregada, o vizinho do lado. Pelo amor de Deus, esse negócio de legislar não é com o Supremo. Então o ministro Fachin é meia justiça e meio favorecimento. Vamos combinar. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Em té. A Justiça do Rio decretou hoje o bloqueio de bens do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Jorge Pisciani, do MDB. A decisão atende ao pedido do Ministério Público em ação civil pública de responsabilidade objetiva. De acordo com o processo, investigações de desdobramentos da Lava Jato mostram que Pisciani e outros investigados usavam empresas de compra e venda de gado ligadas ao ex-presidente da Alerj para lavar dinheiro de propinas. Essa decisão bloqueia 4 milhões de reais de Pisciani, além de ativos do filho dele, Felipe Carneiro Monteiro Pisciani, e também de empresas Agrobilara, Comércio e Participações e Agrocopa. O general interventor no Rio de Janeiro se encontrou com o juiz Marcelo Bretas. Eles combinaram que parte do dinheiro recuperado pela Lava Jato vai ser usada para a compra de tecnologia e equipamento policial. De acordo com o porta-voz do Comando do Leste da intervenção no Rio, na reunião entre Braga Neto e o juiz Marcelo Bretas, não foi discutido valores. A Lava Jato no estado já recuperou quase 400 milhões de reais desde o começo das investigações. Não se falou em quantitativos, em números, devido ao fato de que os pedidos ainda serão encaminhados através das secretarias até o interventor federal que irá encaminhar à Justiça. Não é a primeira vez que o dinheiro é destinado ao governo do Rio. No ano passado, Bretas determinou que 250 milhões de reais fossem direcionados ao pagamento de servidores inativos do estado. No mês passado, outros 15 milhões também já foram destinados à reforma de escolas. No Rio, a principal figura política acusada de corrupção é Sérgio Cabral, do MDB. O ex-governador já foi condenado em 5 ações penais. As penas somadas chegam a 100 anos de prisão. Ele está detido no Paraná. Em convenção hoje em Brasília, o Partido Democratas lançou a pré-candidatura do deputado federal Rodrigo Maia à presidência da República. Ao anunciar Rodrigo Maia como pré-candidato, o novo presidente do partido, ACM Neto, prefeito de Salvador, elogiou a capacidade de diálogo do presidente da Câmara e disse que o parlamentar foi decisivo para a manutenção da estabilidade democrática do país depois do impeachment de Dilma Rousseff.
Integrante da base aliada do presidente Michel Temer, do MDB, o DEM foi fiel ao governo nos últimos meses, mas agora tenta se distanciar do Palácio do Planalto para viabilizar o nome de Maia até junho, quando as legendas têm de realizar as convenções para oficializar os candidatos que vão entrar na disputa de outubro. Em entrevista ontem, ACM Neto declarou que, caso a candidatura de Rodrigo Maia se viabilize, o presidente da Câmara não vai ser representante do governo Temer e vai trilhar um caminho próprio e independente. Mas o ministro da Articulação Política, Carlos Marum, do MDB, disse que é perfeitamente possível que o governo Temer apoie o candidato do DEM na eleição presidencial. No discurso na convenção, Rodrigo Maia disse que quer construir com o povo brasileiro um pacto para romper com o que há de velho e atrasado na política brasileira. Assumo o desafio de construir com o povo brasileiro um pacto para rompermos o que há de velho e atrasado na política brasileira. Assumo o desafio de renovar o Estado brasileiro, de combater a burocracia atrasada, o corporativismo e a ineficiência do nosso Estado. Aliado histórico do PSDB, o DEM não tem um candidato próprio à corrida presidencial desde 1989, quando Aureliano Chaves concorreu pelo extinto PFL, antigo nome da sigla que foi criada depois da extinção da Arena, o partido da ditadura militar. O PFL passou a se chamar Democratas em 2007. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o lançamento da candidatura de Rodrigo Maia, do DEM. O lançamento da candidatura presidencial do deputado Rodrigo Maia, do DEM, congestionou a Avenida do Centro. Agora trafegam por essa via pelo menos 3 pretendentes ao trono. Além de Rodrigo Maia, o governador tucano Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, que negocia sua transferência do PSD de Gilberto Kassab para o PMDB de Michel Temer. Por ora, todas essas candidaturas são meramente hipotéticas. Só no meio do ano, época em que os partidos farão suas convenções, será possível saber quem passou da condição de balão de ensaio para de candidato real. Rodrigo Maia, por exemplo, disse em discurso: assumo o desafio de construir com o povo brasileiro um pacto para romper o que há de velho e atrasado na política brasileira. Agora só falta avisar ao povo e convencê-lo de que o DEM, ex-PFL, ex-PDS, ex-Arena, é o novo. Animadas com a inelegibilidade de Lula e amedrontadas com a ameaça de Jair Bolsonaro, as forças políticas que se autodefinem como de centro tornaram-se protagonistas de um paradoxo. Dispõe de candidatos de mais e votos de menos. A lógica parece conspirar a favor de um acordo. A minha candidatura vai decolar, pode escrever isso, disse Rodrigo Maia aos repórteres. Estou no segundo turno, ele disse. Nem a turma do DEM acredita nisso. Um pedaço do partido mantém as negociações para indicar o vice de Geraldo Alckmin, visto como o menos roto entre os esfarrapados do centro. Boa noite. O publicitário Marcos Valério, pivô do Mensalão do PT, fechou hoje 3 novos acordos de delação premiada com as polícias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Brasília. Nas propostas de colaboração, o publicitário se comprometeu a detalhar ações ilícitas envolvendo autoridades sem foro privilegiado nos 3 estados. Um dos pontos centrais da delação vai tratar de irregularidades na construção da cidade administrativa, sede do governo estadual de Minas Gerais. A obra custou quase 2 bilhões de reais e foi licitada e iniciada durante a gestão do senador Aécio Neves, do PSDB, no governo mineiro. Nos novos acordos de delação, Valério também prometeu entregar esquemas de corrupção em várias estatais mineiras, como a CEMIG e Furnas. Nos acordos firmados com as polícias, o publicitário pediu garantia de que não vai mais ser condenado por nenhum outro crime, além dos que já cumpre pena de 37 anos de prisão por liderar o chamado Mensalão do PT. Valério também é réu no processo que apura o esquema de lavagem de dinheiro e Caixa 2 durante a campanha de reeleição do então governador Eduardo Azeredo, do PSDB, em 1998. O escândalo ficou conhecido como Mensalão Tucano e foi o embrião do esquema de corrupção petista. Azeredo já foi condenado em segunda instância a 20 anos de prisão e recorre em liberdade nas instâncias superiores em Brasília.
Por meio de nota, o PSDB de Minas Gerais declarou que Marcos Valério tem feito repetidas tentativas de obter benefícios junto à Justiça para reduzir a pena que ele cumpre, mas todas as tentativas já foram negadas pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral da República, após a constatação de que são declarações falsas e sem credibilidade. Na nota, o PSDB diz que lamenta o uso indevido do judiciário, da polícia e de veículos de imprensa para a divulgação de falsas e requentadas acusações. Hoje teve chuva forte no litoral paulista, principalmente na Baixada Santista e no Vale do Paraíba. Aqui na capital choveu, a temperatura máxima não passou dos 24 graus. Vamos ver a previsão do tempo com Mariana Armentano. Atenção, porque os meteorologistas preveem muita instabilidade aqui no Sudeste. A chuva deve ser frequente e atinge até com forte intensidade o Espírito Santo e as regiões leste e norte de Minas. No centro-norte fluminense, a chuva tende a ser bem intensa e volumosa, provocando transtornos à população, viu? Vamos ver aqui as temperaturas pelo país? Em Porto Alegre, máxima de 29 graus com tempo firme, assim como em Maceió, mas por lá faz até 32 graus. No Rio, máxima de 29 com chuvas a qualquer hora e chove também em Vitória, onde pode fazer até 32 graus amanhã à tarde. Aqui em São Paulo, as temperaturas voltam a subir na faixa leste, mas o vento vindo do mar ainda espalha muita nebulosidade no litoral, provocando chuva fraca no decorrer do dia. Pelo interior, o sol brilha forte desde cedo, faz calor e ocorrem pancadas de chuva entre a tarde e a noite, mas de forma isolada. Faz até 33 graus amanhã à tarde em Ribeirão Preto e em São José do Rio Preto. Na faixa leste teremos 30 graus em Campinas e 28 nas cidades do litoral. Aqui na Grande São Paulo pode chuviscar de manhãzinha, mas logo o tempo firma e só volta a chover fraco a partir da tarde. A temperatura sobe, viu? Nessa sexta-feira teremos mínima de 18 e máxima de 27 graus. No final de semana volta a fazer calor e o sol aparece mais, com chuva só a partir da tarde. Tanto no sábado quanto no domingo, os termômetros devem chegar à marca dos 29 graus por aqui. Uma forte segunda nevasca em menos de uma semana causa transtorno nos Estados Unidos. A tempestade ontem à noite deixou milhares de pessoas isoladas ou sem energia e provocou o fechamento de escolas e dificuldades nos transportes nos estados de Nova York, Connecticut, Massachusetts e Maine. Meteorologistas alertam que a tempestade vai se espalhar nas próximas horas. Na semana passada, pelo menos 7 pessoas morreram vítimas da tempestade Queen, com intensas nevascas, chuvas e fortes ventos. Os juros para os consumidores voltam a subir. Levantamento da ANEFAC, que é a Associação dos Executivos de Finanças, mostra que de 6 linhas pesquisadas, 4 tiveram elevação dos juros em fevereiro. A taxa média do cheque especial foi de 297,8% ao ano. O cartão de crédito, mesmo com recuo no mês, ainda lidera o ranking dos juros mais altos, com a taxa média de 318,5% ao ano. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Esses aumentos dos juros parecem bem incoerentes com a inflação baixa e a taxa básica no menor nível já registrado. A principal justificativa ainda é o risco de inadimplência diante de problemas como o desemprego elevado. Agora, o fato é que mesmo com a queda que houve por 14 meses consecutivos, continuamos com juros absurdamente elevados. Há um problema estrutural na formação das taxas do país que se explica não só pela lucratividade dos bancos, como muitos questionam. Há um risco mesmo relacionado ao calote, por exemplo. O sistema não tem muita proteção. Lá atrás ofereceu crédito muito fácil e qualquer aumento do atraso configura uma ameaça. As pessoas têm vários cartões de crédito, limites muito altos no cheque especial e podem deixar de pagar de uma hora para outra. Tem linhas que têm mais garantia, como na compra de veículos ou imóveis, onde dá para retomar o bem.
Por isso, na média, são menos caras. E tem um consignado que é o mais barato, porque o desconto é feito direto na aposentadoria ou no salário. Agora, para haver uma queda mesmo dos juros, seria importante uma revisão do peso dos impostos, do PIS, COFINS, IOF, tudo que incide sobre as operações. Revisão também do compulsório, que é aquela fatia de dinheiro que os bancos têm de deixar parado no Banco Central, reduzindo os recursos para o crédito. E tem a questão do cadastro positivo. Os bancos não têm informações disponíveis sobre todos os clientes, o que permitiria reduzir as taxas para os bons pagadores. A ideia é que haja divulgação automática dos dados e quem não quiser pede a exclusão. Hoje é o contrário, a pessoa tem de optar pela divulgação. Além dessa mudança, o Banco Central tem proposto várias outras medidas para induzir uma queda maior dos juros, mas sem muito sucesso até agora. Comemora o corte de mais de 100 pontos no custo do rotativo do cartão, que o consumidor agora só pode usar por um mês. Mas esses 100 pontos não evitaram que as taxas continuassem acima dos 300% ao ano. E o parcelado, que é a opção para quem não quita tudo no primeiro mês, tivesse aumento em boa parte dos cartões. Tudo isso explica bastante por que não basta cortar a taxa básica para termos juros mais civilizados no país. Uma boa noite. O presidente norte-americano Donald Trump confirmou no começo da noite de hoje a sobretaxa de 25% para o aço e 10% sobre o alumínio importados. As novas tarifas vão ser aplicadas sobre todos os países num primeiro momento, com exceção de Canadá e do México. Trump disse que a decisão visa acabar com práticas comerciais injustas e preservar a segurança nacional dos Estados Unidos. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. Antes do anúncio oficial de Trump, o ministro da Fazenda brasileiro, Henrique Meirelles, afirmou em Nova York que a medida é negativa tanto para os países exportadores quanto para os Estados Unidos. A ação de Trump foi duramente criticada por vários países que ameaçam procurar a Organização Mundial do Comércio para impedir a aplicação. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois, Maria Lídia entrevista a juíza Tatiane Moreira Lima sobre os direitos das mulheres. Noite de clássico no Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, o Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque, tentando superar aquelas vaias recebidas da torcida, na última derrota contra o São Caetano. Boa noite, Celso. Boa noite, Stella. O jogo de hoje é a 100ª partida realizada no Allianz Parque, desde a inauguração do estádio em 2014. Nesse período, o Palmeiras fez 5 jogos contra o São Paulo na nova casa e saiu vitorioso nos 5 confrontos. Vejam só, o Palmeiras fez 16 gols contra apenas 3 do São Paulo. Apesar disso, é um clássico muito equilibrado, com os dois clubes ou os dois times em momentos diferentes da competição. Muito boa noite para todo mundo. Daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, a bola rola ali no tapete verde. É o encontro do Palmeiras com o São Paulo, o chamado Choque Rei, 100º jogo da história do Allianz Parque. Por aqui, o Palmeiras nunca perdeu para o São Paulo, sequer empatou. São 5 jogos, 5 vitórias do Verdão. O tricolor visitante nesta noite vem precisando do resultado para ganhar moral, autoconfiança e garantir a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. O Palmeiras já está classificado, mas quer também a vitória por conta da rivalidade e também para garantir a primeira colocação no cômputo geral do Campeonato Paulista. E nos jogos de ontem, o Corinthians venceu em casa com um gol de Emerson Sheik, enquanto o Santos voltou a perder. O Corinthians levou a melhor contra o Mirassol, jogando em Itaquera, e o Santos não conseguiu superar o Novo Horizontino fora de casa e acumula a 3ª derrota nesse Campeonato Paulista. Confira os gols. O Santos visitou o Novo Horizontino e viu o time da casa abrir o placar com Juninho aos 19 do primeiro tempo. No começo da etapa final, Yuri Alberto deixou tudo igual, aproveitando o bate-rebate na pequena área. Mas 5 minutos depois, Alisson Safira cruzou. A bola bateu em Lucas Veríssimo e entrou. Gol contra do zagueiro santista. E ficou nisso, Novo Horizontino 2, Santos 1.
Na Arena Itaquera, o Corinthians recebeu o Mirassol e o único gol da partida foi marcado por Emerson Sheik, aos 42 minutos do segundo tempo. Esse foi o primeiro gol dele na volta ao clube do Parque São Jorge e foi muito bem festejado. Corinthians 1, Mirassol 0, placar final. Bom, o Sheik é um jogador com a cara, né, do Corinthians, e a volta dele ajudou ali nesse entrosamento do time, Celso? No entrosamento eu não diria, é que ele já tem bem a cara do Corinthians. Quando ele foi contratado, confesso, eu e a maioria... Você não acreditou? Não entendia muito, porque Sheik, com quase 40 anos, voltando agora para o Corinthians. E ele humildemente disse o seguinte, eu venho para ser útil, para ajudar o time. E está ajudando. Ontem fez um golaço, gol que garantiu a vitória corintiana e o primeiro lugar no Campeonato Paulista. Tipo, vocês vão ter que me engolir, né? Mais ou menos isso. Obrigada, Celso. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. É com você, Gamberini. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, pediu à empresa administradora do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, um relatório com detalhes sobre o roubo de 5 milhões de dólares no terminal de cargas. O crime foi na noite de domingo passado e até agora ninguém foi preso. Segundo a ANAC, esse documento vai ser avaliado e vai servir para verificar se o aeroporto atende às normas de segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita. Segundo a Polícia Federal, o valor estava em um avião da Lufthansa que foi carregado em Guarulhos, na Grande São Paulo, e fez uma escala em Viracopos para pegar mais carga antes de seguir viagem para Zurique, na Suíça. O roubo realizado por um grupo armado de fuzis ocorreu no momento da escala. A Receita Federal confirmou que os dólares roubados foram enviados por uma instituição financeira que trabalha com câmbio. O nome dela não foi divulgado em virtude do sigilo fiscal. A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos informou que disponibilizou imagens do sistema de segurança e colabora com as investigações. A Polícia Federal não informou quem é o emissário nem o destinatário dos 5 milhões de dólares em atendimento ao disposto na Lei de Acesso à Informação. O Banco Central afirma que esse tipo de remessa com dinheiro em espécie, mesmo com valor alto, é normal. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista a juíza de direito Tatiane Moreira Lima sobre o combate à violência contra a mulher. Até já. Neste domingo, tem transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018. Acompanhe as emoções de Santo André Apaba e Funvic Ituano. Confira todas as jogadas com comentários da medalhista olímpica Ellen Luz. LBF 2018, neste domingo, 3 da tarde. Oferecimento GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Escritura grátis até 28/2/2018. Guarujá Goldens, para você. De escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Das notícias de destaque no mundo, aos fatos que mexem com o dia a dia do brasileiro. Nada escapa à equipe do Jornal da Gazeta, edição das 10.
de segunda a sexta. O combate à violência contra a mulher é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Tatiane Moreira Lima, juíza de direito auxiliar da capital em exercício no Sanctus. Muito obrigada por estar conosco. Mas eu quero, antes de tocar no assunto mesmo, nesse dia tão importante, Dia Internacional da Mulher, um dia para reflexão, o que é o Sanctus? O Sanctus é um setor de atendimento a crimes contra criança, idoso, deficiente e tráfico interno de pessoas. É um anexo de uma vara criminal, da 16ª Vara Criminal daqui de São Paulo, e a ideia é um atendimento diferenciado, uma escuta diferenciada para essa criança e esse adolescente que são vítimas ou testemunhas de violência, assim como um atendimento ao idoso e ao deficiente por uma equipe multidisciplinar. Bom, doutora Tatiane, você foi vítima de uma violência no seu trabalho, na invasão ali da sala onde você estava trabalhando, um agressor que jogou combustível sobre o seu corpo, ameaçando atear fogo. Uma coisa muito traumática. O agressor, o seu agressor, já foi julgado? Já foi julgado, há 12 anos de prisão, ele está preso. E foi um evento muito traumático, com certeza, mas também foi um ponto de virada na minha vida, foi um ponto de superação. No sentido em que, quando eu ouvi as vítimas sentadas à minha frente, relatando violências perpetradas contra homens, eu sabia o que elas estavam falando, porque eu passei por aquilo. Embora não fosse vítima de violência doméstica, eu fui vítima de violência contra a mulher, por ser mulher, naquele papel representando uma juíza. E isso foi muito impactante e modificou a minha forma de ver e sentir a vítima. Não que isso tenha mudado a minha concepção de justiça, de forma alguma. Quando eu olho um processo, eu vejo as provas, se há provas ou não. Mas mudou a minha solidariedade e a minha empatia com as mulheres. E o medo, o impacto daquele momento que foi pavoroso, inclusive para a gente que acompanhou, já passou? É página virada? Foi muito interessante isso, porque 3 dias depois eu estava trabalhando. Eu não me senti tão traumatizada, porque foi uma ação muito rápida da Polícia Militar naquele momento. E eu estava dentro do meu local de trabalho, cercada de pessoas queridas, meus funcionários. E os policiais militares que também trabalhavam comigo à época, eu percebia pelo olhar deles que se eles pudessem, eles trocariam de lugar comigo. Então, se eu fosse vítima de um evento na rua, talvez eu ficasse mais traumatizada, mas ali eu não fiquei. É claro que tem um pós-traumático, depois até hoje eu não gosto de ouvir gritos no fórum, eu me assusto, mas eu acho que é motivo de superação, sim, foi página virada, felizmente. Ainda bem. Bom, sobre a violência contra a mulher, os registros de estupro coletivo mais que dobraram no Brasil. E ontem, na Câmara Federal, foi aprovado um projeto que aumenta em 1/3 a pena para os autores do estupro coletivo. Esse projeto vai para o Senado ainda para prosseguir a votação. O endurecimento da pena é o mecanismo adequado para o combate a esse tipo pavoroso de crime? Eu acredito que nós temos 2 questões muito importantes a serem tratadas. O endurecimento das penas e o tipo penal adequado, sim, porque o estupro coletivo ele não tinha um tipo penal adequado a ele. Ele tinha apenas tão somente o estupro e havia necessidade, sim, de um aumento de pena. Da mesma forma como os atos libidinosos praticados dentro do transporte público, que não havia um tipo penal. Então, esse mesmo projeto de lei que estava parado há 1 ano na Câmara, voltou a tramitar. E, da mesma forma, a pornografia de vingança. Homens que se utilizam de cenas de nudez após o término do relacionamento para fazerem uma vingança contra suas ex-parceiras, namoradas ou esposas. Muitos jovens fazem isso, Muitos jovens. O que a gente percebe na prática é que é um ato muito incidente com a juventude. E tem um efeito devastador na vida da vítima. Sim. Então, uma coisa, sim, é o endurecimento das penas. E a outra é a efetividade, a aplicação da lei. Que esta lei
lei seja cumprida, que esses agressores, esses homens sejam punidos. E mais do que isso, políticas públicas para os homens, para que eles pensem no papel do que é ser homem, em masculinidades e que sejam educados desde a infância que nós temos direitos iguais e que somos iguais. Falando em educação, falando dos jovens, como é que está esse aspecto em relação às escolas públicas e particulares? Essa questão da desconstrução do machismo na sociedade, que é um traço cultural. Há uma luta muito grande, mas a coisa para começar lá no início, na formação da personalidade de homens e mulheres. Há um interesse do Estado, dos professores, dos diretores de escola, nesse sentido, de orientar e educar? O que eu vejo hoje é que a palavra gênero, ela é demonizada, assim como o feminismo. São palavras que, quando você diz, as pessoas já assumem posturas muito radicais. É muito importante que a gente comece isso dentro da própria casa, antes mesmo da escola, que as mães ensinem suas meninas que elas podem fazer o que elas quiserem, ir onde quiserem, e que ensinem a seus meninos que eles têm os mesmos papéis dentro de uma casa. A casa tem que ser de quem cuida é quem mora nela. Na verdade, o cuidado, a divisão das tarefas domésticas, nós temos que começar isso dentro dos nossos lares. E há ainda um caminho muito grande a ser trilhado na educação, que é a grande chave. Para romper o ciclo da violência, nós temos 3 pilares: a educação, principalmente das crianças e adolescentes, e também das crianças que presenciaram atos, porque podem ser futuros abusadores, no sentido de que banalizam essa violência. Nós temos que trabalhar com a mulher que sofre violência para que ela não se permita sofrer, para que ela se reconheça nessa situação de violência, e trabalhar o homem agressor, porque ele também é um esquecido, ele não tem políticas públicas para ele, para que ele repense os papéis de gênero e que não volte a fazer novas vítimas. E que não prevaleça a impunidade. Com certeza. Que é o que perpetua essa situação que é repulsiva, que é o crescimento da violência contra a mulher. Com certeza, só que a punição penal, para além da punição penal, nós precisamos também de políticas públicas, com certeza. Eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Muito obrigada. Uma boa noite. Eu é que agradeço. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. O Jornal da Gazeta termina aqui. Parabéns para todas as mulheres. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Para quem é fã de jazz, hoje, 10h30 da noite no Todo Seu, tem o som de Ellen Oléria.